Estou sem relógio, né? Meus dois relógios acabaram, morreram, mas eu vou tentar aqui usar o celular para medir o nosso tempo. Gente, a pastora me mostrou que tem relógio lá, mas eu falei de conta que ele não existe. Né? Tô brincando, gente. Queridos, o pastor Alexandre é engraçado. Eu não costumo me levantar, né? Eu falo assim, nossa, o pastor Alexandre, deve ser muito preguiçoso. Né? Todo mundo levanta e ele não levanta no momento da oração. Né? É que é a minha maneira de orar. E ali eu sabia que eu tinha essa responsabilidade, dada pelo nosso pastor, esse privilégio de estar trazendo a mensagem de Deus nesta manhã. E eu estava ali orando e eu ia começar a minha introdução exatamente com aquilo que o pastor Alexandre acabou de falar. Né? Às vezes nós temos o momento da mensagem simplesmente como mais um momento para compor a liturgia do culto. A gente já sabe que vai começar com um momento de louvor, daqui a pouco ela vai dar uma paradinha, né? E vamos ter os nossos avisos, e vamos cantar mais um pouquinho, e daqui a pouco vai ter o momento missionário, logo após teremos a entrega do dízimos e oferta, teremos um momento da palavra e vamos embora. E às vezes nós não paramos para dar o devido valor a cada etapa do culto. O culto não é tão somente o louvor, o culto não é tão somente a mensagem, o culto não é tão somente o momento missionário, mas o culto é um conjunto de tudo isso para a glória de Deus. Eu aprendi que naquele momento de louvor, é o momento de louvor e adoração, e meu microfone está falhando, o nosso amigo Adriano já reparou isso. A minha voz não é tão bonita. Eu tenho um complexo, o pastor Stanley sabe disso, toda vez que ele bota a fita lá para eu ouvir, eu corro do gabinete, porque eu não suporto ouvir a minha voz. Não sei quantas pessoas têm essa dificuldade, eu não suporto ouvir a minha voz, eu acho minha voz horrível, né? Não sei como a Rosanete aguenta 28 anos ficar ouvindo a minha voz. Mas eu entendo, meus irmãos, que o momento de louvor, o momento da entrega, da devolução do dízimo, a hora do momento missionário, é aquela atitude em que nós falamos com Deus. Todo aquele momento é o momento que nós adoramos a Deus de diversas maneiras. E este momento da mensagem é o momento que Deus quer falar conosco. E a gente dedica tempo, a gente ora, a gente estuda, pergunta a Deus, não é aquilo que, o que eu quero falar para a igreja, não, mas Senhor, o que tu queres que eu fale para a igreja nesse momento? Às vezes leva ali 20, 30 minutos, mas confesso que às vezes são algumas horas de grande meditação, de grande oração diante de Deus. Por isso eu convido vocês a ouvirem com carinho, com respeito a mensagem. Eu confesso que quando eu era mais jovem, há muito tempo atrás, quando eu era seminarista, eu tinha um certo... E seminarista é assim, e quem um dia for vai ver isso, eu tinha um senso muito crítico. Eu era um cara simplesmente idiota, ridículo. Porque eu ia para o culto e ficava prestando atenção na mensagem, achando que eu sabia mais do que o pregador. E querendo fazer regra de homilética, poxa, o cara aqui não fez o ponto de transição, não fez ali a junção, ele não pegou, ele não esboçou o termo correto. E eu via como eu perdia por isso. E comecei a orar a Deus, Deus, faz-me como criança, para que eu possa entender a essência da Tua palavra. Tira de mim, Deus, todo o meu pretenso conhecimento de teologia, de alguma coisa, mas me faça como uma criança para ouvir a Tua palavra. E como eu tenho sido abençoado por isso. Ser humilde,
diante da palavra de Deus. Sexta-feira agora eu e o irmão Enoque, estivemos presos por mais ou menos 6 horas, lá no presídio Evaristo de Moraes. O irmão Enoque quase fica por mais tempo. Sério, gente, ele foi com a mesma roupa do preso. E ele passou um certo sufoco para sair. O presídio todo conheceu o irmão Enoque. Esse é o Enoque, aí foram liberando os portões. Blé, blé, blé. Quando chegou lá fora, eu falei, graças a Deus. Né? O engraçado é que o capelão, para você entender, ele chegou, ele não assustou o Enoque no começo. Fizemos todo o trabalho. Aí quando chegou no final de tudo, ele chamou o Enoque no canto e falou assim, meu irmão, olha só. Ele falou sério, eu pensei que no começo estava brincando. Vou te explicar uma coisa. Olha para lá, está todo mundo igual a você. Provavelmente você ficará preso. E até então estou pensando que é brincadeira. Provavelmente você ficará. Mas não se preocupe que nós vamos agilizar o mais rápido possível para te soltar da cadeia. Gente, o negócio foi tenso. Eu não sei se o Enoque foi tão tenso assim, mas para mim foi tenso. Foi tenso, foi Enoque. Foi tenso pra caramba. Mas dentro daquele presídio, logo de cara, e a gente ficou preso ali, e é muito interessante, meus irmãos, que tem a ver com o tema da mensagem, que é multiplicando o amor de Deus, é o tema da nossa campanha, e aí eu dou uma continuação, levando esperança em meio ao caos, porque nós estamos vivendo no meio de caos, caso vocês não percebam. Ontem visitando uma pessoa muito bem instruída, muito bem conhecedora dos problemas políticos brasileiros, questões financeiras, ele falou, olha, abra o olho, porque o negócio vai ficar muito ruim. Ele abriu o verbo, não vou aqui falar sobre isso, algumas questões que estão para acontecer no Brasil. E interessante que veio só colaborar com aquilo que Deus colocou no meu coração, que era para falar sobre multiplicando o amor de Deus, para que nós possamos levar a esperança no meio do caos. E ali, quando nós entramos naquela penitenciária, para fazermos o nosso trabalho, e a gente passa por alguns pavilhões, e ali são separados os pavilhões dos ímpios, são aquelas pessoas que não têm a Jesus, e os pavilhões daquelas pessoas que são crentes, e você percebe claramente a diferença de um pavilhão para o outro. Quando você olha para o pavilhão, você vê aquelas pessoas encarceradas, e o pavilhão do ímpio, você sente a presença do mal. Você sente. E quando você passa para o pavilhão dos crentes, o pavilhão dos justos, você percebe a diferença. E aí naquele momento nós entramos num outro pavilhão, onde fomos trancafiados. Naquele dia tinha 262 presos. Eu falei assim, só o amor de Deus mesmo, né? Eu e o Enoque, preso com 262 internos, que eles podem falar assim, agora vocês não vão mais sair daqui. Mas Deus nos funciona para isso. E ali naquele momento o interno falou uma palavra que falou muito ao meu coração. Ele falou o seguinte, gente, às vezes a gente fala que Deus nos incomoda para fazermos alguma coisa. Quem que já usou isso? Deus está me incomodando. Quem já usou essa palavra? Levanta a mão. Todos nós, né? Nem todos têm coragem. E aquele preso, aquele interno, ensinou uma coisa. Deus não me incomoda. Mas Deus, através do seu Espírito Santo, me impulsiona a fazer algo diferente. Porque Deus não incomoda ninguém. Eu entendi o que ele quis dizer, mas Deus nos impulsiona a termos atitudes diferentes. E aí ele começa, o interno, começa a falar com os outros presos. Como Deus o impulsiona para ser diferente em meio daquele caos. E a base da Junta de Missões Nacionais, quando pensa em multiplicando o amor de Jesus, ele pensa em Neemias, quando fala levantemo-nos e edifiquemos e fortaleceram as mãos para a boa obra, que é Neemias 2,18. Eu vou um pouco antes
o que aconteceu antes, para entender o que estava acontecendo naquele contexto, porque a necessidade de multiplicarmos o amor de Deus. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro do sacerdote Ezequiel, que ele funciona como sacerdote e como profeta. Mas Ezequiel também é sacerdote, e ele foi um dos que, sem dúvida nenhuma, naquele período de exílio, ele é dos que mais contribui para manter a chama viva daquele povo que estava dentro daquele cativeiro, manter a chama viva da esperança do retorno. Ezequiel, enquanto Jeremias, ele permanece na cidade de Judá, Ezequiel ele é levado junto com Joaquim, naquela outra leva, para dentro da prisão, vamos botar assim, para dentro daquele contexto, daquela terra que havia sido estrangeira. E é nesse contexto, em de profunda dor, em de profunda reflexão para o povo judaico, que eu quero extrair algumas coisas que a gente pode aplicar para nós. Lendo a obra de John B. Taylor, que tem um grande comentário sobre Ezequias, nós olhando podemos aplicar algumas coisas para o nosso dia, se queremos ser bênção no reino de Deus. Vamos lá, Ezequiel, capítulo 37, dos versos de 1 a 14, um texto muito conhecido. Diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso não poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor, tu o sabes. E disse-me ele: profetiza a estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar espírito em vós, e vivereis. Porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, cresceram carnes, estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e puseram em pé, e era um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, e estamos todos exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu vos abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém vós o meu Espírito,
estabelecerei na vossa terra, então sabereis que eu, o Senhor, disse isso, eu fiz, diz o Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, que o Senhor nos ilumine, Senhor, para que haja entendimento nos nossos corações, para que haja aplicação da Tua palavra na nossa vida diária, Senhor. Ó Pai, nos instrua, em nome de Jesus, amém. Irmãos, entendendo esse contexto do livro de Ezequias, essa resposta, essa visão de Ezequias, eu não falo Ezequias, né? Mas é Ezequiel. Já entendo quando eu falar Ezequias, eu estou falando Ezequiel, tá bom? É uma resposta diante da indignação ou da pergunta que o povo de Israel faz no capítulo 33. Não precisa abrir, eu vou ler para cada um de vocês. Diz assim: tu, pois, filho do homem, diz à casa de Israel, assim falais de vós, visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos nele. Como, pois, viveremos? Diz-lhes então: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, não tenho prazer na morte do perverso, mas que o perverso se converta no seu caminho e viva. Convertei-vos dos maus caminhos, pois porque a vez de morrer, ó casa de Israel. É uma palavra de consolo. Aquele povo, meus amados irmãos, devido à sua prevaricação, devido à sua iniquidade, devido ao seu pecado, estava passando por uma situação muito ruim. Aquelas pessoas, meus irmãos, estavam sem esperança. Aquelas pessoas viviam no meio do caos. E naquele momento, Deus levanta dentro do cativeiro aquele sacerdote como profeta, para multiplicar o amor de Deus àquelas pessoas que estavam sem esperança, aquelas pessoas que estavam desoladas, aquelas pessoas que estavam já se sentindo como ossos secos, sem vida, sem nada. E não é diferente, meus irmãos, nos dias de hoje. Quando você visita um projeto missionário, o nosso IPG, particularmente, o cárcere, você vê, meus amados irmãos, pessoas ali praticamente sem vida, falando que de nada vale. É interessante quando nós vemos, quando o amor de Deus chega, quando a luz de Cristo chega naquele lugar, há grande transformação. E nós fomos num dia, nós fomos privilegiados, porque nós fomos no dia onde foi o primeiro dia do congresso não, vou botar assim, do festival de música do Evaristo de Moraes. E era música de autoria dos próprios detentos, arranjos melódicos feitos pelos próprios detentos. E meus irmãos, é que eu não pude trazer, mas cada letra feita ali mostra, meus irmãos, que em meio ao caos, quando Cristo entra, há uma verdadeira transformação do homem, que embora preso, embora encarcerado, ele pode dizer que livre sou. Ele pode se sentir curado das suas mazelas. Ele pode sentir que, embora a família, que 90% daquelas pessoas ali encarceradas não recebem visita, embora abandonados pela própria família, Cristo jamais os abandonou. E eles falavam o seguinte: a prova disso é vocês aqui. Que responsabilidade! Será que nós temos sido diferença? Será que nós temos sido esperança? Será que nós temos levado o amor de Deus em meio a uma sociedade que vive um caos? Naquele contexto, meus amados irmãos, Ezequiel havia enfatizado a desolação daquele povo, que havia ocorrido na terra prometida, a terra que Deus havia prometido. Eles se corromperam, eles deram ouvido a outras coisas, e por causa disso, pelo amor,
porque Deus ama, corrige a quem ama. E aprendam isso, gente. Corrigir é um gesto de amor. Não existe amor sem correção. Quem ama, corrige. Se você não corrigir, você está estragando uma pessoa. Isso não é o pastor Selmi que está falando, não. Vai discutir com a Bíblia. A Bíblia ensina isso. Quem ama, corrige. E eu já testemunhei isso, já senti isso na pele. Eu já falei uma vez, eu cheguei perto de uma pessoa hierarquicamente superior a mim. Cheguei e falei assim, poxa, mas por que só eu tomo bronca? Por que só eu sou repreendido? Todo mundo está fazendo errado, mas só nós dá bronca, só a mim que o Senhor dá bronca. Ele falou assim, eu te dou bronca porque eu te amo. E eu vejo em você um potencial para você estar no meu lugar. Enquanto eu estiver te corrigindo, enquanto eu estiver te alertando, é porque eu te amo e tenho esperança em você. E eu não quero que você seja igual a estes. E que eu não dou mais de valor nenhum. A ida para o cativeiro babilônico era a correção de Deus devido à idolatria, devido à falta de ouvir profetas, devido a querer viver com as suas próprias razões, com as suas próprias consciências, segundo o seu próprio entendimento e segundo os conselhos dos profetas que eles elegeram, não querendo eleger a Deus como seu único e suficiente profeta e Deus. É isso que Ezequiel está falando. Nessa visão, meus irmãos, ele vê essa questão daquele povo destruído. E é interessante que nessa visão de Ezequiel, ele ressalta que os ossos estão sequíssimos. Aqui é uma expressão idiomática para você entender que quem olhasse para aquele povo diria o quê? Que não havia mais esperança. Porque quando você fica doente, e quando você tem aquela morte, por algum momento, como teve aqui na igreja, com a Luciana e tantas outras, você está vendo o corpo, você ainda luta, você sabe que ainda há esperança de quê? De que vai vir a ressuscitar, a pessoa vai lá ressuscitar, há maneiras para a pessoa voltar à vida. Quando você está vendo o corpo ali, que não está apodrecido, o corpo ainda quente, você ainda luta por aquilo. Ainda existe esperança para que aquela pessoa volte a viver. Mas quando você vai em algum lugar e vê aqueles ossos secos, que esperança você tem que aquilo volte a viver? E era assim que se sentia aquela nação. E assim que hoje, meus irmãos, muitas pessoas se sentem como ossos secos, sem esperança, achando que a sua sorte acabou, que não tem mais jeito para isso. Por isso eu aprendo, dentro desse texto, que para levar esperança, para multiplicar o amor de Deus, primeiramente, é necessário levarmos a esperança no meio do caos. É o texto base. O subtexto é o seguinte, que para nós levarmos a esperança no meio do caos, é preciso que haja dentro de nós a vontade de restaurar. O Espírito do Senhor pôs Ezequiel no meio daquele vale. Ele estava naquele vale vendo um cenário onde com certeza aconteceu uma grande batalha e um grande massacre. E ali ele só consegue ver o quê? Um vale cheio de ossos. Porque aqueles mortos foram deixados aonde caíram e ninguém se preocupou em sepultá-los. O horror era tão grande que eles não tiveram tempo de sepultar os seus mortos, jogaram os mortos à sua própria sorte. É um quadro triste. E hoje, meus irmãos, eu não digo igreja do Maracanã não, tá? Eu falo igreja. Tem igreja que estão deixando os seus mortos à própria
sorte. Deixamos os filhos de Deus num vale, abandonados, sendo comidos por abutres, até os seus ossos ficarem como pedra. E qual é a nossa atitude diante disso?